Vamos lá, a aula agora é sobre MDC, máximo divisor comum. A gente vai esmiuçar bem aqui, você vai entender agora o que é o máximo divisor comum, beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos entender aqui o que dizem as palavras aqui pra gente. Máximo, o que é? O maior, né? O maior possível, nesse caso aqui. Divisor, a gente vai ver o que são os divisores. E comum, como no MMC lá, são os divisores que, que dois ou mais números vão ter iguais, vão ter em comum. Vão ser os mesmos divisores, que eles vão ter alguns divisores iguais, ok? Então vamos lá. O que são divisores? Vamos colocar aqui em vermelho alguns números para a gente identificar o que são divisores. Eu vou botar muitos números aqui para você entender. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vou botar o 12 aqui também para usar em alguns exemplos ali. Beleza? Tá, o que são divisores? São os números que a gente consegue dividir outro número sem deixar resto. Beleza? Então, por exemplo, o 2. O próprio 2 dá para dividir por 2 sem deixar resto? Dá. Vai dar 1, né? E 2 dá para dividir por 1 também. Então, o 1 é um divisor do 2. Ele só tem esses dois divisores. Por isso que chama número primo, né? Os números que só pode ser dividido por ele mesmo e por 1 são os números primos. 3, mesma coisa. Só pode dividir por 3 e por 1. O 4, dá para dividir por 3? Não. Por 2? Dá. Por 2 dá. E por 1. Beleza? O 5 é primo também. Não dá para dividir por 2, por 3 ou por 4. O 6. O 6 a gente já tem que pensar aqui, ó. Por exemplo, o 1 sempre vai ser, né? Beleza. Mas vamos pensando os outros. Por 2 dá para dividir? Dá. Por quê? Porque ele é par. Esse é um princípio de divisibilidade. Eu vou colocar ali daqui a pouquinho para você. Então por 2 dá para dividir. E por 3 dá? Dá. A regra do 3 eu vou explicar também. Vamos lá. 3, 2 e 1. Por 4 dá? Não dá. Por 5 também não dá. Por 6 também não dá. Ó, você já percebe aqui que quando passar da metade, ele nunca vai ser um divisor. Sempre o próximo número aqui tem que ser metade ou menor que ele. Nunca vai ser maior que a metade, entendeu? Mas beleza. O 7 não dá para dividir por 2, por 3, por 4, por 5, nem por 6. Só por ele mesmo e por 1. Então também é um número primo. O 8. O 8 ele dá para dividir por 2, por 4 e por 1. Então por 4, por 2 e por 1. Por 3 não dá? Não. Não dá. Por 5 não dá também, que já passou da metade. Então só esses três divisores aqui. O 9 ele vai dar para dividir por 3 e por 1. Por 2 não dá, porque não é um número par. Por 4 também não dá. Por 5 também não dá. E daí já passou da metade. O 12. Ó, dá para dividir por 6, por 4, por 5 não dá, por 3, por 2 e por 1. Ele tem vários divisores, né? Quanto maior o número, maior a tendência dele ter mais divisores. Não necessariamente, mas a tendência é maior, né? Tá ok. Você já entendeu aqui o que são divisores. Beleza. Como a gente fez ali no MMC, em outra aula que eu já gravei aqui, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode ver alguns múltiplos comuns. Por exemplo, um múltiplo comum de todos os números aqui vai ser 1. Um múltiplo não, desculpa. Um divisor comum vai ser 1. Um divisor comum entre 6 e 8. O 2. E o 1 também, né? Divisores comuns entre o 6 e o 3. Vai ser o 3 e o 1. Ok? Os comuns, né? Beleza, eu não vou fazer toda aquela demonstração ali que eu tinha feito no MMC, mas você já entendeu, né? Tá. Então, só de olhar aqui
vamos fazer algumas questões, ó. Só olhando, qual é o MDC? Entre 2 e 4, por exemplo. Vamos ver ali. 2 e 4 é o próprio 2, né? O próprio 2. Vamos fazer agora de outra cor aqui. Vou pegar um verdinho. O MDC entre 6 e 12. O maior divisor comum entre 6 e 12 vai ser o 6, certo? Vou circular aqui para você dar uma olhada. Vai ser o 6. Vamos fazer mais um aqui. Vou colocar de azul. Vamos lá, ó. Agora eu vou fazer um desafio para você. Maior divisor comum entre 3 e 5. Qual que é? Vamos dar uma olhada ali? Ó, 3 e 5. Ah, não tem nenhum? Tem sim, ó. O 1 é um divisor também. Beleza? Então, maior divisor comum entre 3 e 5 é o próprio 1. Infelizmente, não tem nenhum outro divisor comum. Tá, a gente pode fazer a mesma coisa com vários números. Por exemplo, ó, 4. MDC entre 2, 4, 6 e 8. Só olhando por enquanto, depois a gente vai fazer todos esses MDCs utilizando a continha ali, a forma padrão de fazer, né? Forma mais rápida. Tá. Qual é o MDC entre 2, 4, 6 e 8? Ó, se a gente olhar aqui, só tem um. Aliás, tem dois divisores comuns, né? Que o primeiro é o 1 e o outro é o 2. Então, o maior divisor comum é o 2. Não tem como ser outro aqui, porque todos têm que ter o mesmo divisor, para ser um divisor comum, como o próprio nome já diz, né? Então vai ser 2, beleza? Ok. Vamos fazer uma divisãozinha aqui e vamos fazer essas contas agora da forma mais tradicional, digamos, né? Você não dificilmente vai fazer isso aqui na prova. É só para você entender o que são divisores, beleza? Então vamos lá. 1. Divisor comum entre 2 e 4. A gente vai fazer parecido com o MMC, mas é diferente. Você tem que ficar bem atento, ó. A gente nunca vai, aliás, nunca não, mas não vai precisar chegar no 1 e 1, como a gente chegou no MMC. A gente vai dividir aqui, só que a gente tem uma grande diferença. A gente tem que dividir todos os números que estão aqui ao mesmo tempo. Não pode dividir um e depois o outro e por aí vai, né? Então aqui a gente tem que dividir os dois números por um número aqui. Por 2, pode ser? Pode ser. Então vai sobrar aqui 1 e 2. Dá para dividir de novo? Não dá. Por quê? Ah, não posso botar um 2 aqui? Não. Porque você tem que dividir os dois números ao mesmo tempo, beleza? Então o MMC de 2 e 4 é 2, como a gente já viu ali. Certo? Vamos lá. Exemplo 2. MMC entre 6 e 12. Virou um carnaval aqui, né? De cores. Mas vamos lá. Dividir os dois números ao mesmo tempo. Desculpa aí. Ó. Dá para dividir por 2? Dá. Qual que é o critério? Ser par. Só isso. Se ele é par, é possível dividir por 2. Então, vai dividir aqui por 3. Aqui, 6 por 2 dá 3. 12 por 2 dá 6. Consigo dividir por outro número? Consigo, por 3. Ó. Os dois números são divisíveis por 3. Então aqui vai sobrar 1, aqui vai sobrar 2. Posso dividir por 2? Não. Tem que ser os dois ao mesmo tempo, beleza? 2 vezes 3. Aqui é o mesmo padrão aqui da MMC. 2 vezes 3 igual a 6. Certinho? Vou fazer aqui embaixo os outros dois exemplos. Vamos lá. É de azul mesmo, né? O número 3. MDC entre 3 e 5. Vamos lá. 3 e 5. Dá para dividir por 2? Não. Nenhum dos dois dá, porque nenhum é par. Dá para dividir por 3? Só o 3.
Por 4 não dá. Por 5, só o 5. Então a gente não consegue dividir os dois números ao mesmo tempo. Por isso que o MMC dele é 1. Porque dá para dividir o 3 e o 5 por 1? Dá. Por que a gente não coloca o 1 aqui nos outros? Porque ele vai ser irrelevante, né? 2 vezes 1 no final aqui vai dar 2. E ele também, os números divididos por ele mesmo, vão dar ele mesmo, né? 2 dividido por 1, 2. 4 dividido por 1, 4. Beleza? Tá, não vou me alongar muito. Qualquer coisa você manda comentários aí com dúvidas, beleza? Então vamos lá. 4, 2, 4, 6 e 8. A gente tem que dividir todos os números ao mesmo tempo, certo? Todos são pares? São, então dá para dividir por 2. Vai sobrar 1, 2, 3, 4. Dá para dividir de novo? Não. Então esse já é o MDC. Bateu tudo como a gente tinha feito lá na forma manual, digamos assim, né? Então o MDC é isso aí, é bem simples. Isso aqui você tem que ter na cabeça para resolver as contas, né? Esse método muito simples também. E você tem que ter na cabeça isso aqui para você entender algumas questões. Às vezes ele vai pedir divisores só, não o MDC em si. E por aí vai, né? Tá, vamos lá. Como eu fiz no MMC, nós vamos fazer algumas observações. Algumas OBSs. Beleza? Vamos lá. Vou fazer de vermelho aqui. Então vamos lá. Deixa eu pegar minha cola aqui. OBS 1. Calma aí. Não empurra não. OBS 1. Vamos lá. Ó, o MDC a gente pode ver algumas coisas interessantes, ó. Se eu tenho mais de um fator aqui, qualquer fator deles que eu pegar, ele vai ser um múltiplo também. Ou se tiver vários fatores, se eu pegar alguns deles e multiplicar, também vai dar divisores comuns entre eles. Não o máximo, mas vai dar divisores comuns. Vamos lá, por exemplo, vou fazer aqui 24 e 12. 24 e 12. O MDC, né? Então tá. Então dá por 2? Dá. Vai sobrar 12 e 6. Dá por 2? Dá. Vai sobrar 6 e 3. Dá por 2? Não. Então tem que ser por 3. Por 3 dá, beleza. Vai sobrar 2 e 1. Beleza? Então, o MDC aqui a gente vai calcular 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Esse é o MDC, certo? O maior divisor comum. Só que a gente pode precisar de outros divisores. Por exemplo, a gente pode pensar em duas formas aqui, ó. Eu vou te explicar as duas. Primeira forma, você multiplicar alguns fatores. Por exemplo, como assim? Se eu pegar 2 e 2, 2 vezes 2 igual a 4. Ele vai ser um divisor de 24 e 2 ao mesmo tempo? Vai, porque a gente já fatorou ele aqui, né? Se a gente parasse aqui, por exemplo, ó, a gente saberia que se a gente dividir por 2 por 2, vai ser um divisor. Então 4 é um divisor desses dois números. Poderia pegar 2 e 3 também, né? 2 vezes 3, 6. Então também é possível dividir 24 por 6 e 12 por 6 de forma exata, sem sobrar resto, né? Poderia pegar o primeiro e o terceiro aqui, mas vai dar na mesma, né? Tá, a segunda forma da gente pensar... Ó, vamos só pensar uma coisa aqui primeiro. Que se a gente largar os menores números para trás, digamos assim, vamos supor que tenha 5, 6 números aqui. Se você deixar de fora o menor número, você vai encontrar o segundo maior divisor. E assim por diante, né? Desculpa. Então, resumindo, você tem que pegar os maiores números e deixar só o
o menor para trás, ou dependendo da questão, deixar o segundo menor, vai variar, né? Mas se você deixar o menor para trás, você vai achar o segundo maior divisor, certo? Só que a gente pode pensar o contrário também, ó. A gente dividir o MDC pelos fatores. Tá, como assim? Se eu dividir 12 por 3, eu vou chegar no 4 lá, ó. 12 dividido por 3 vai ser igual a 4, que é um divisor também dos dois números, beleza? Ou se eu dividir 12 por 2, vai dar 6, certo? Então, se eu dividir pelo menor fator aqui nesse caso, eu vou achar o segundo maior divisor comum. Se eu dividir por um número maior, eu vou achando o segundo, o terceiro maior, o terceiro, quarto, quinto maior, né? Depende de cada caso, certo? Aqui é quase a mesma coisa que a gente fez, só pensando de forma diferente, né? Tanto é que a gente chegou nos mesmos resultados. Vamos lá para OBS 2, observação 2. Vamos lá. Ó, uma coisa interessante que eu penso aqui é tipo uma simetria dos divisores. Ó, vamos supor, vamos achar aquela primeira parte ali, ó, de divisores, né? Só divisores, não máximo divisor comum ainda, mas vamos pensar só em divisores. Então 12, né? Tá ok. Tá, o próprio 12 é um divisor dele mesmo, né? Então, 12 dividido por 12 dá 1, entendeu? 12 dividido por 12 é igual a 1. Eita. Você vai ver aonde que eu quero chegar agora, ó. O 2, dá para dividir por 2? É par? Dá, beleza. Então, ó, 12, que é o número cheio, dividido por 2 é 6. Então 6 também é divisor do 12. Por quê? Porque se eu dividir o 12 por 6 é a mesma coisa. Se eu dividir 12 por 2 é igual a 6. 12 dividido por 6 é igual a 2. Eles são complementares aqui, simétricos, sei lá como é que você quiser chamar, né? Tá, próximo número que eu testaria aqui é o 3, né? Já vou te explicar aqui qual é a regra do 3. Você soma os números e vê se o resultado final vai ser divisível por 3. Por exemplo, 1 mais 2, 3. 3 dá para dividir por 3? Dá. Aqui é um número simples, né? Mas depois você vai pegar os números mais complexos. Então tá, 12 dividido por 3 vai dar 4. Então 4 também é divisor de 12. Vai ser um dos divisores. O 5 dá? Não. O 6, já cheguei aqui. O 7 já passou da metade, então já parei. Beleza? Então, ó, se você comparar lá, ó, são exatamente esses 6 divisores que a gente tem no 12, ó. 1, 2, 3, 4, 6 e 12, ó. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Beleza? Entendeu o raciocínio? Bem tranquilo, né? Isso aqui é para te ajudar a achar divisores quando for necessário, beleza? Não entra muito em MDC em si, mas ajuda a achar divisores de forma bem mais rápida. Vamos lá, terceira observação, que eu já fiz lá no MMC, vai ser o seguinte, ó. O MDC eu vou manter o padrão lá. MMC primeiro, o MMC nunca vai ser menor que os números, certo? Vou anotar aqui e já te explico. O MDC nunca vai ser maior que os números. Ó, o MDC
pode olhar qualquer MDC que a gente calculou aqui. Ó, de 2 e 4 dá 2. De 6 e 12 dá 6. De 3 e 5 dá 1. De 2, 4, 6 e 8 dá 2. Então, vai ser no máximo igual a algum dos números. Certo? Nunca vai ser maior que nenhum dos números. Nunca. Sempre vai ser igual ou menor. Beleza? E o MMC, se você viu a outra aula lá, ele sempre vai ser... Opa, confundi aqui, né? Fiz exatamente o oposto, desculpa aí. Deixa eu ver se eu consigo dar uma tapeada aqui, ó. Mover. Deixa eu já mover esse aqui, ó. Rapidinho, pronto. O MMC sempre vai ser maior, beleza? O MMC, mínimo múltiplo comum, sempre vai ser maior que os números. Ah, nunca, eu sou burro, né? Desculpa aí, tá certo agora. Nunca vai ser menor. E o MDC nunca vai ser maior. Os dois podem ser igual a algum dos números, beleza? Mas um nunca vai ser maior e o outro nunca vai ser menor. Pela própria natureza dos números ali, né? Então eu vou fazer só um pequeno parênteses aqui. A aula já está gigante, né? Mas deixei tudo bem explícito aqui para você. Ó, conceitos de divisibilidade, né? Quando que um número vai ser dividido por 2? Vou colocar aqui, divisibilidade. Por 2. Número par. Por 3. Primeiro tem que ser número ímpar, lógico, né? Vou colocar ímpar. E soma dos algarismos. Algarismos. Divisível por 3. Certo? Por 4. Por 4 é como se você dividisse o 2 duas vezes. Por 2 duas vezes, né? Divisível por 2 duas vezes. Beleza? Por 5. Terminado. Qualquer número terminado em 0 ou 5. Qualquer número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Por 6. Ele tem que ser divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, certo? Por 7. Confesso que eu não sei, não decorei lá, tem uma fórmula lá meio esquisita. Por 8. Daí já começa a virar o 2 e o 4 aqui, né? E por 9 é o último que eu me lembro, né? Que eu uso assim com mais frequência. É parecido com o do 3. Ele vai ter que ser a soma dos algarismos. Vai ter que ser divisível por 9. Divisível por 9. Por 10 é bem simples, né? Terminado em 0. Beleza? Se tiver dúvidas, mande aí nos comentários. Se você achou essa aula legal, compartilhe aí com seus amigos, dá um joinha aí, um curtir e vamos seguir aí. Acompanhe meu canal também, eu sempre faço questões do Enem, vou resolver, atualmente estou fazendo a resolução, né, de todas as 8 provas a partir de 2009 até 2015, que tem 2 provas ali no site do Sisu. Então eu vou resolver 8 provas do Enem, bem explicadinho. Se você tem dificuldade em matemática e está estudando para o Enem, eu acho que é excelente para você isso aí, beleza? Então, um abraço e nos vemos por aí. Até mais.